Gostaria de dar o meu bom dia a todos os nossos irmãos, amigos que acompanham a lição aqui diariamente. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os experts do erro. E talvez isso te confunda, expert no erro. Poxa, quando eu penso no expert, eu penso em alguém que conhece muito de um determinado assunto, uma determinada matéria. Mas a lição deixa claro, e nós sabemos disso, conhecendo a história desse mundo, coisas que a gente acompanha no nosso dia a dia, que existem muitas pessoas que lutam, que brigam, que defendem com unhas e dentes uma falsa doutrina, um falso ensinamento. O texto que se baseia a nossa lição é de 1 Timóteo 6. Nós sabemos que Timóteo foi o último discípulo que ficou próximo de Paulo até os últimos dias de sua vida. 2 Timóteo foi a sua última carta. Então, Paulo, eu costumo dizer que se eu tivesse que falar minhas últimas palavras, a gente ia tentar botar um suprassumo, né? um resumo de tudo que é mais importante. Acho que Paulo estava deixando os últimos ensinamentos assim com o seu discípulo Timóteo. E é claro, nesse texto ele nos mostra várias coisas que nós devemos evitar e várias outras coisas importantes que nós devemos perseguir, buscar, manter. A parte que ele destaca como que nós devemos evitar são os falsos ensinamentos. E nós sabemos hoje, acompanhando a história desse mundo, que tiveram várias pessoas que foram experts em falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falso conhecimento. A própria lição nos destaca como, por exemplo, um equívoco de pessoas que eram consideradas super inteligentes, matemáticos, cientistas, fizeram muitas contas, muita literatura científica para tentar provar, há alguns anos atrás, que a Terra ela ficava estática, parada, e as estrelas, todo o sistema solar que girava em torno da Terra. Depois de muitos anos de estudo, se provou que isso tudo era um verdadeiro equívoco, né? E assim, existem muitas pessoas que defendem falsas teorias e falsos ensinamentos como se fossem verdades. Então, Paulo diz para Timóteo, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com os falsos profetas, professores falsos, que vão tentar ensinar equívocos, como se fossem verdades. O próprio texto bíblico, muitas vezes, ele é totalmente deturpado, e há pessoas que defendem como se fossem verdades. Então, nós devemos evitar isso. E um dos falsos ensinamentos que deixa muito claro aqui é a busca pela riqueza, né? A qualquer preço, a qualquer custo. O amor ao dinheiro. Paulo advertiu Timóteo a respeito disso. Mas Paulo também diz para Timóteo que tem coisas que a gente precisa buscar. Nós devemos defender. Nós devemos perseguir. E ele destaca algumas, como a piedade, a justiça, o amor, a fé. Se você continuar o texto, ele vai dizer: Timóteo, se mantém firme aos mandamentos de Deus, até que o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se manifeste. Paulo estava dizendo: fique firme na palavra, para que você não venha cair em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos. Sabe, amigos, nós vivemos num mundo onde existem várias teorias defendidas com literaturas, como, por exemplo, a própria formação da vida, né? A lição destaca isso, que eles acreditam que foi há bilhões de anos, por acaso. O evolucionismo é uma agressão a tudo que a gente acredita que fomos criados por Deus, que a gente não poderia simplesmente ter começado a nossa história por acaso. Não cremos nisso, cremos num Deus criador, mantenedor e salvador, e nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus para não cair nesses falsos ensinamentos e nessas falsas doutrinas. Que Deus te abençoe. Cuidado com os expertos do erro, cuidado com essa miscelânea de falsos ensinamentos e equívocos que tem na internet. Busque conhecer e temer ao Senhor através da sua palavra revelada para nós, através da Bíblia, e que você se mantenha firme com Deus, assim como
Paulo aconselhou Timóteo, mantenha-se firme e que Deus venha te abençoar e que a gente não caia no erro, mas que mantenhamos firmes na verdade. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra tão reveladora, que ela cada dia nos ensine e faça com que a gente esteja tão alicerçado em ti, que a gente consiga enxergar de forma fácil e rápida quando algum equívoco ou erro chegar próximo de nós, através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você.